Nesse vídeo eu vou falar de algo que tomou todo o tempo dos meus últimos dias e que começou com um vídeo que parecia ser só um meme, uma piadinha aleatória, mas que na verdade era bem mais que isso. Era um enigma gigante com vários vídeos funcionando no formato de fases, e eu tinha que mexer nas imagens, procurar sobre um monte de coisa na internet, e tudo isso escondia um mistério bem estranho. Essa é a história da página de memes Humor 2024. E não tem como, mano, esse nome é muito foda. É o seguinte, tudo começou quando, num dia aleatório, um amigo me mandou uma mensagem no Discord. Era um link e ele só falou, medo, ponto. Abrindo o link, dava num tweet que tinha esse vídeo. Todo mundo no dia 10/5/24. E tem esse cara muito triste, e fica assim um tempo até que isso aparece. YouTube URL e esse FH- embaixo. Daí fica um tempo assim e aparece isso na tela. 1/12. E esse 1/12 fica até o fim do vídeo. Ok, bora com calma que são perguntas pra um caralho. Bom, esse vídeo, esse meme, menciona o dia 10 de maio de 2024 e dá a entender que algo ruim vai acontecer nesse dia. Mas ainda tá no início do ano. Tipo, ele fez esse tweet no dia 5 de fevereiro. Então eu fui ler os comentários pra ver se alguém tinha entendido ou sabia o que ia acontecer nesse dia. E ninguém sabia de nada. Que nem o Henrique Gamer que falou, eu acho que isso é um meme. Muito obrigado, Henrique Gamer. Eu comecei a pesquisar pra tentar descobrir o que ia acontecer nessa data. E, pra variar, eu não encontrei nada em nenhum site. Quer dizer, eu encontrei um site que dizia que 10 de maio ia ser o dia da cavalaria / dia do campo, que é um dia que se comemora o nascimento de um cara lá, mas é algo meio aleatório, acho que não tem nada a ver com nada. O perfil que postou esse meme se chama Humor 2024, que é o mesmo nome que tá na marca d'água do vídeo, então é ele que fez o vídeo. Eu entrei no perfil dele pra ver se tinha alguma pista e não tinha nada, e aquele era o único tweet dele. Eu perguntei pro meu amigo que me enviou esse vídeo se ele sabia alguma coisa desse perfil, se ele sabia o que ia acontecer naquela data, e ele não sabia de nada, ele só tinha encontrado por acaso esse tweet e me mandado. Basicamente a única coisa que me restava era ver o que tinha naquela URL do YouTube que apareceu no vídeo. Então eu montei o link com aqueles caracteres, dei Enter e carregou um vídeo não listado. Eis que você foi atrás da verdade. Eis que... sei lá... tá difícil fazer comédia. Tá difícil. No meio desse vídeo tem um URL sendo digitado. E o vídeo continua desse jeito até que aparece 2/12 na tela, que nem no primeiro vídeo. E tanto o primeiro vídeo quanto esse acabam com 1 minuto e meio de duração. Eles ficam nessa tela até 1 minuto e meio por algum motivo. E aí eles acabam. Ok, eu digitei essa URL no meu navegador, dei Enter e... esse vídeo não tá mais disponível? Como assim? Como assim, porra? Eu aproveitei esse momento pra ver se tinha algo no canal do Humor 2024, que é o canal que esse vídeo foi upado, e na verdade não tinha nada. Só tinha aquele primeiro vídeo que era o mesmo do Twitter e não tem nada de diferente nele. Eu fui rever esse segundo vídeo pra ver se eu tinha digitado algo errado, sei lá. Daí eu percebi que um pouco embaixo de onde o cara tava escrevendo a URL, mostrava a URL completa. Tava faltando um E. E do lado tá escrito 3/12, que é o próximo vídeo. E eu demorei um pouco pra ver isso, tipo, talvez assim uns 20 minutos. Porque, mano, eu tenho miopia. Eu tava vendo esse vídeo tipo assim, tá ligado? Tava difícil. Enfim, eu coloquei o E que tava faltando na URL, dei Enter e apareceu esse vídeo. Eu procurando a verdade foi tipo... daí tem esse cara que tá muito triste, de novo, outro cara triste. Porra, é bom que esse 10 de maio seja um bagulho cabuloso mesmo, porque se não for eu vou ficar decepcionado pra caralho. Enfim, o vídeo é esse cara triste aí, e eu fiquei um tempo esperando acontecer alguma coisa, até que eu olhei pra logo do Humor 2024 e ela tava mudando. Tinha esse monte de 0 e 1 no lugar do 2024, e ficou nisso até aparecer o 3/12 na tela e ficar até 1 minuto e meio de novo. Bom, eu já sabia o que era esse monte de 0 e 1, então eu já sabia o que eu tinha que fazer. O nome disso é código binário, que basicamente é a forma que os computadores guardam as informações.
Por exemplo, isso aí seria um U minúsculo e isso aí seria um C maiúsculo. Então eu revi o vídeo e fui anotando esses binários no bloco de notas na ordem que eles apareciam no vídeo. Eu joguei tudo que eu anotei num site que traduz binário e deu isso. Provavelmente mais uma URL. Então eu montei o link, dei Enter e apareceu isso. POV, momentos antes da tragédia. POV é só o ponto de vista de algo, e tem essa praia, então é o ponto de vista de algo nessa praia. Aí do nada, esse barulho começa. Que convenhamos que, porra, é uma pedrada, né? Bora falar a verdade. O vídeo continua assim até que o barulho para, e aparece 4 de 12 na tela. Na descrição desse vídeo tem esse bagulho, que parece com as outras URLs do YouTube, só que tem uma interrogação no final. Mas ok, depois a gente volta nisso. Na hora que acabou o vídeo, a primeira coisa que eu pensei em fazer com esse áudio foi ver o espectrograma dele. O espectrograma basicamente é a representação visual da amplitude e da frequência de um áudio, e dá pra formar imagens específicas com isso. Mas não tinha nada no espectrograma desse áudio. Eu revi o vídeo prestando mais atenção no áudio, pensando no que podia ser, até que eu finalmente me toquei que aquilo provavelmente era código Morse. Código Morse é uma forma de se comunicar usando combinações de ponto e risco, que significam caracteres diferentes, e dá pra transmitir uma mensagem em código Morse através de áudio, onde o barulho mais rápido seria um ponto e o barulho mais demorado seria um risco. Agora eu só tinha que ouvir o vídeo e transcrever no bloco de notas os traços e riscos. Esse primeiro seria um O, esse segundo seria um U, e eu ia continuar fazendo isso manualmente, só que era chato pra caralho. Então eu fui num site que fazia isso por mim automaticamente, e deu nisso. A princípio parece que isso é só umas letras jogadas aleatória com umas interrogação no meio, mas depois de ficar um tempo olhando e pensando, eu cheguei na conclusão de que isso era uma frase. Separando, parece que era pra ser algo tipo, outro livro testou ouvir. E realmente parece que é algo assim, mas por que tem essas interrogações no meio, tá ligado? Eu pensei que elas eram de algum caractere que o site não tinha conseguido reconhecer, e que daí ele substituiu com uma interrogação, só que aparentemente existe interrogação em Morse, então tava tudo certo, eu acho. Eu pesquisei pra ver se essa frase era de algum lugar, sem as interrogações e com as interrogações, e eu não achei nada. Já tá ficando normal, eu nunca achar porra nenhuma de nada. Enfim, depois de um tempo, olhando essa frase e pensando, eu decidi prestar atenção nas letras que faltavam. E juntando elas, dava nisso. 8. Isso é uma palavra que existe, isso é um número. Daí na hora, eu lembrei que na descrição desse quarto vídeo tinha esse texto com essa interrogação no final. Então eu montei o URL com o 8 no lugar dessa interrogação, dei Enter e realmente deu certo, e carregou isso. É só uma cidade, daí ele se esconde no azul e aparece 5 de 12 na tela. Ok, depois de rever o vídeo, eu percebi que no céu dele, ou como disse no vídeo, no azul, tinha alguma coisa apagada, meio difícil de ver, mas tipo, tinha algo ali, tá ligado? Então eu fui nos níveis do vídeo, mexi na gama e já dava pra ver claramente que era um QR Code que tava escondido ali. Esse pack claramente é meio forte. Eu continuei tentando deixar mais nítido, eu mexi nas curvas também, e eu fui mexendo e mexendo até que em algum momento ficou assim. Eu joguei esse QR Code num site e deu esse link. E clicando nesse link, dava nisso. Tá dizendo que o QR Code tá pausado e que eu tenho que pagar pra reativar ele. Tu tá de sacanagem comigo, né? Tinha um botão pra poder escolher o plano do serviço e clicando nele dava nisso. Tinha 2 planos pra poder assinar e se eu assinasse qualquer um deles eu podia reativar o QR Code. Só que o mais barato deles é $35. Então... Puta que pariu. Calma, dá pra pegar o dinheiro de volta depois de 7 dias, então eu não ia falir e nem morrer de fome e nem decompor até me usarem de adubo. Eu podia pegar meu dinheiro de volta. Só que eu ainda tava com medo da garantia não funcionar, ou de eu fazer algo errado e acabar me fudendo. Então eu pesquisei pra ver se tinha maneiras alternativas de reativar esse QR Code sem ter que pagar, e eu não encontrei nada, então... não teve jeito, eu tive que pagar. E reativando o QR Code dava nisso.
Isso é como se fosse um convite para um evento, e o nome desse evento seria Fim Prematuro. E tem a foto do Cristo Redentor em preto e branco. Ok, bom, embaixo mostra que esse evento começa em 10 de maio de 2024 e acaba 17 de dezembro de 2023. Tá, mais embaixo no sobre tem isso. Um texto gigante escrito numa língua doida que eu não fazia a mínima ideia de qual era. E embaixo desse texto, no endereço desse evento, tem isso, que parece ser a URL que a gente tá procurando. Eu copiei ela, montei o link só pra testar, dei enter e não foi. Eu provavelmente tenho que conseguir entender esse texto pra poder seguir. Eu copiei ele e joguei no Google Tradutor pra ver se ele identificava algum idioma. E ele identificou uma língua chamada Kinyarwanda. Só que ele não conseguiu traduzir nada, ele só traduziu a primeira palavra pra sim. Eu fui na Wikipédia e tá lá que essa língua é muito falada na Ruanda, na Uganda e na República Democrática do Congo. E a grande realidade é que o Google só tinha identificado errado a porra da língua. Só comparar as palavras daquele texto com os exemplos que a Wikipédia deu, não tinha nada a ver. A minha próxima tentativa foi jogar esse texto no ChatGPT e pedir pra ele identificar o que podia ser e traduzir. Ele falou que parecia ser uma mensagem criptografada, uma cifra, mas que não tinha como saber qual era. E pesquisando por tipos de cifra, eu achei uma chamada cifra de César. Cifra de César é uma forma de codificar mensagem em que cada letra de um texto é substituída por uma letra que tá a um número específico de posições dela no alfabeto. Tipo, se eu tenho essa palavra, eu decido que o número do deslocamento vai ser 3. Ela fica assim. Porque no alfabeto o E tá a 3 casas do B e blá blá blá. E a real é que esse texto podia muito bem estar codificado em cifra de César. Então eu fui num site que decodificava esse tipo de cifra, coloquei o texto lá, o número do deslocamento era 13 por padrão, e eu apertei pra decodificar e deu isso. Era um texto em português, então realmente era uma cifra de César. E o texto diz o seguinte: Olá, impressionante que você chegou até aqui. Você foi relativamente longe pra alguém que provavelmente não tem nenhuma informação do que realmente está acontecendo. O que te trouxe aqui? Curiosidade? Tédio? Bom, não importa de verdade. O que importa é que agora você tem duas escolhas. Continuar seguindo pelas fases desse enigma até chegar ao 12º vídeo onde toda a verdade será exposta, ou parar por aqui e preservar sua inocente ótica em relação a esse mundo. Essa decisão cabe somente a você. Decida com cuidado. Assim, eu tenho que admitir que na hora que eu li esse texto, trancou um pouco, tá ligado? Trancou um pouco o meu toba. Aqui foi o momento onde eu parei de ver esse enigma todo como uma besteirinha aleatória e realmente fiquei interessado, curioso pra saber o que tem por trás de tudo isso, o que tem nesse 12º vídeo, o que é fim prematuro, tipo, por que esse nome? Eu até pesquisei por fim prematuro no Google, mas só tinha aparecido uns bagulho que é melhor deixar quieto. Enfim, demorou um pouco até eu ter uma ideia que fizesse sentido, até que eu voltei a prestar atenção naquele texto que parecia com as URLs do YouTube. Daí eu pensei, mano, e se eu usar a cifra de César nesse texto também? Parecia ser uma ideia nada a ver, até porque tinha número ali no meio e cifra de César é só com letra, mas tá, eu joguei esse texto no site, decodifiquei e deu isso. Eu fui testar isso como URL, dei enter e deu certo. Nem Nos últimos dias está todo mundo falando sobre os recentes acontecimentos envolvendo os supostos. As pessoas estão chamando esses eventos de fim prematuro. Também andam circulando boatos sobre uma live misteriosa que aconteceu na Twitch alguns meses antes disso tudo acontecer e que supostamente era uma tentativa de nos alertar sobre o fim prematuro. Além disso, as pessoas estão compartilhando essa imagem e falando que ela tem alguma relação com a live. Lembrando que tudo não passa de boatos. E mesmo que isso tudo seja confirmado, não há mais nada que possamos fazer, estamos todos condenados. Tudo o que podemos fazer é pedir piedade para Deus, e que Ele seja misericordioso. Depois disso fica esse silêncio estranho por muitos segundos, daí aparece 6 de 12 na tela. Esse vídeo teve muita informação, tipo, muita informação mesmo, então bora por partes.
Ok, primeiro ele começa falando sobre supostos acontecimentos que tá todo mundo falando, e quando ele vai falar o que são esses acontecimentos, a tela fica censurada, e só não dá pra entender nada, fica um som de vento de fundo. E quando acaba, ele fala que isso tudo que ele mostrou é o tal do fim prematuro. Depois ele fala sobre uma live misteriosa e aparentemente mostra uma parte dela na tela, mas ela tá censurada também. E só dá pra ver que tem uns bagulho branco piscando, e tipo assim, de início eu pensei que era código Morse, mas não tinha como ser porque não tinha uma diferença de duração entre cada piscada. Daí depois disso ele mostra essa imagem, que aparentemente tem uma relação com aquela live, mas não dá pra entender direito que porra que essa imagem é do jeito que ela tá. Só que mesmo assim eu sentia que eu já tinha visto ela em algum lugar. E demorou um tempo até eu me tocar, mas eventualmente eu percebi o que essa imagem era. Esse é o lugar que você coloca as tags num vídeo do YouTube. E eu não devia ter demorado tanto assim pra lembrar. Finalmente a gente tem uma direção pra seguir nesse vídeo. As tags. Provavelmente eu tenho que ver as tags desse vídeo. Eu fui num site que extraía as tags de qualquer vídeo, coloquei o link do 6/12 lá, apertei pra extrair e deu isso. Essa era a tag. Um link do Drive. Esse link levava pra isso. Uma pasta com um monte de PNGs sem nome e que por algum motivo tinha um espaçamento entre o ícone da foto até o ponto PNG que ia crescendo de um arquivo pro outro. Mas por enquanto nada disso importa. Seguindo na ordem que eles estão ali na pasta, a primeira imagem é esse amarelo quadrado, a segunda é esse verde, a terceira é esse azul, a quarta é esse roxo e a quinta e última é esse vermelho. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi tacar essas imagens no Photoshop e mexer nelas, mexer no brilho, nos níveis, nas curvas, porque são só umas cores aleatórias, foi tipo a primeira coisa que eu pensei em fazer com elas. E eu fiquei muito tempo mexendo nelas, só que eu não encontrei nada. Daí eu fiquei meio sem norte, sem saber o que fazer, porque tirando essas imagens, a outra única pista que tinha era aquela live, mas não tem como eu saber como encontrar essa live. Eu pensei que ia ter o link dela escondido em alguma dessas cores ou algo do tipo. Eu fiquei um tempo revendo esse sexto vídeo e batendo cabeça, até que eu pensei, mano, eu não encontrei nenhuma pista que possa indicar como chegar nessa live. Será que se eu pesquisar na Twitch por alguns nomes que estão envolvidos nesse enigma todo, eu não encontro alguma coisa? E assim eu fiz, eu digitei lá, fim prematuro, dei enter, e tinha um cara chamado I Prematuro. Só que não era ele, tá ligado? Fiz suspense à toa, e não tinha nada a ver, não tinha porra nenhuma a ver. Mas aí eu pesquisei por Humor 2024, e tinha coisa. Entrando nesse canal tinha um VOD salvo de uma live, e o nome era Segredos, e esse era o VOD. Assim, ela me lembrou um certo vídeo aí, tá ligado? Não sei vocês. Essa live começa com uma tela sem nada e fica assim por uns 7 segundos até que isso começa a acontecer. Começa a aparecer números ordinais e letras, e isso fica acontecendo por uns 20 segundos até que perto do final isso acontece. E acaba, e fica só essa tela preta. Ok, lá no final quando mostra todos eles de uma vez só, fica muito claro que isso provavelmente é o URL incompleto do próximo vídeo. E o bagulho aqui é justamente que isso não serve como URL ainda, porque do nada tem os números ordinais no meio, que são esses números com essa bolinha do lado, que inclusive tem um momento que mostra só eles e um momento que mostra só o resto, talvez para dar ênfase na existência deles. Números ordinais são esses que indicam a posição de algo, tipo primeiro, segundo, terceiro. Então eu pensei que talvez para montar o URL de verdade eu tenha que substituir eles por algo que tá na posição que eles estão indicando em alguma coisa. Mas que coisa? Aí eu lembrei daquelas 5 cores que eu não sabia como usar. E eu percebi um bagulho. São 5 cores e tem 5 desses números ordinais. Então, porra, tem que ser isso. Essas cores têm alguma coisa a ver com essa live. Tá? Depois de ficar um tempo pensando, eu tive uma ideia. As cores estão na ordem de amarelo, vermelho, azul, roxo e vermelho. E tem aqueles números ordinais que estão na ordem de segundo, quinto, terceiro, segundo, sexto. E se eles estão indicando a posição da letra no nome dessas cores? Daí seria a segunda letra em amarelo, que é M,
a quinta letra em verde, que é E, a terceira em roxo, que é X, a segunda em azul, que é Z, e a sexta em vermelho, que é L. Faz o L, vagabunda. Só podia ser isso. Era perfeito, tinha que ser isso. Substituindo os números ordinais naquele URL por essas letras que eu encontrei, ficava assim. Montei o link desse jeito, dei Enter e... Mas aí eu me toquei de uma coisa. Eu montei o URL com essas letras que eu achei, só que eu coloquei elas minúsculas. E se eu colocasse elas maiúsculas? Montei o link de novo, dei Enter. Viveu uma coisa que é triste pra caralho, né? Ok, calma. E se ao invés de eu usar o nome das letras em português, eu usasse em inglês? E nem encaixa. Não tem uma sexta letra na palavra red. Tipo, que porra que eu faço então? Faz o L, vagabunda. Depois de tudo isso eu fiquei encalhado. Eu realmente não sabia o que fazer. Eu não tinha ideia do que fazer. E tipo, dessa vez passou dias. E eu só fui aceitando com o tempo que talvez, mesmo depois de passar por tudo isso, eu ia acabar não tendo a resposta de nenhuma pergunta. Até que num dia aleatório, enquanto eu tava mexendo no Photoshop fazendo sei lá o que, teve uma hora que eu fui escolher a cor de alguma coisa. E enquanto eu arrastava o mouse pra mudar o tom da cor, eu percebi uma coisa que sempre teve lá e que eu nunca dei bola. O código X das cores, que é esse bagulho com essa hashtag. E mano, eu olhei aquilo e eu só consegui pensar, mas nem fudendo. O código X é uma forma de representar as cores usando 6 caracteres. E dentro desses caracteres tem letras que vão de A a F e números que vão de 0 a 9. E as diferentes combinações desses caracteres em 6 posições dão cada uma dessas cores. Tipo, é a forma perfeita de esconder um código. E como eu falei, são 6 caracteres, são 6 posições. E o maior número ordinal daquela live era 6, que indicava uma sexta posição de alguma coisa. Beleza, então eu coloquei as cores de novo no Photoshop e fui vendo e anotando o código X de cada uma delas. E depois de pegar todos os códigos, só faltava ver com os números ordinais que caracteres eu tinha que usar para substituir naquele URL. E esses eram os 5 caracteres. Daí, esse seria o URL final. E montando o link com ele, eu, tremendo, dei Enter. E não foi. Mas, dessa vez eu já sabia o que fazer. Lembra que eu defini a ordem das cores pela ordem que elas estavam na pasta do Drive? Então, o nome do arquivo dessas cores foi escrito com um caractere invisível, e a ordem na pasta era do que tinha o menor nome para o maior nome. Ou seja, o amarelo, que era o primeiro, tinha só um caractere invisível, e o vermelho, que era o último, tinha 5 caracteres invisíveis. Mas isso tudo era só uma distração, isso não significava nada. E eu já sabia qual era a verdadeira ordem dessas cores, porque naqueles dias que eu tava preso sem saber o que fazer, eu tinha de novo tentado mexer nas cores para ver se eu achava alguma coisa, e dessa vez eu fui ver os metadados delas. E nos metadados tinham datas, mas não eram datas normais. Todas elas eram em dias de maio de 2024, que, lembrando, ainda não aconteceu. E colocando as cores na ordem das datas, a gente tem o azul, que é do dia 6 de maio, o vermelho, que é do dia 7, o verde, que é do dia 8, o amarelo, que é do dia 9, e por último o roxo, que é do dia 10 de maio de 2024. Então, depois de descobrir essa ordem nova, eu peguei os caracteres do código X seguindo ela. E esse seria o URL de verdade, real, oficial, verdadeiro. E montando o link com ele, moleque, eu tava tremendo de novo, só que mais ainda dessa vez eu tava quase tendo um ataque cardíaco, eu tava quase desmaiando. E eu dei Enter. E finalmente carregou a porra do 7º vídeo. Então, como é que eu digo isso? Meio que esse vídeo acabou de acabar, simplesmente, tá ligado? Eu não tanco mais editar esse vídeo. É um final meio anticlimático pra caralho, mas relaxa, que eu já tô fazendo a parte 2, ela vai sair em breve, eu espero que não demore 8 meses pra eu editar ela, vai ser, tipo, triste pra caralho, mas relaxa, que eu já tô fazendo, vai sair, e foi isso, mano. Pô, não sei o que falar, tá ligado? Valeu por ter assistido até aqui, te vejo na parte 2, e é isso.
A segunda parte desse vídeo vai ser do caralho. Então, mano, fique esperto aí. Esse pack nem vai ser do caralho. Esse pack eu hypei à toa. Agora eu não sei, mano. Sei lá, mano. Falou, acabou essa porra desse vídeo.